Bom dia! Vocês sabiam, gente, que a maioria das empresas que prestam serviço para arquitetura começam de forma sem uma estrutura? Elas começam trabalhando, às vezes, para as outras pessoas, percebem um nicho de mercado, juntam uma coisa com outra, chama alguém e começa a prestar serviço para arquitetura. E nesse ponto, eles geralmente começam com uma habilidade, porque sabem fazer algo, seja aí na área da marcenaria, seja aí na área da pintura, seja aí na área da marmoraria. Então, eles começam esse serviço, prestar serviço, porque já trabalhavam nisso para alguma empresa, né? E daí estruturam uma empresa, contratam pessoas e vão fazendo esse serviço de prestação de serviço informal, né? E depois vão crescendo. E vão crescendo, estruturam empresas e depois que estruturam a empresa, acabam pegando mais serviço, ficando conhecido e vão estruturando. E depois chega um momento da empresa que ela fica grande, mas ela não tem estrutura. Então, quando ela não tem essa estrutura, o que acontece? Ela chega na estagnação, porque precisa passar pela estruturação, pela empresarização. Então, o ponto maior de uma empresa que presta serviço para a arquitetura é ela saber fazer aquele serviço. Mas geralmente a pessoa que sabe fazer esse serviço não pensou na mentalidade empresarial, desconhece várias etapas que existem dentro de uma empresa para que ela consiga crescer, para que ela consiga avançar. Então, tem ali a parte de entrega, que é a prestação de serviço, e essa parte é uma parte de esteira, né? Onde tem a coleta do trabalho, o contato com o cliente, a venda, a produção, a compra dos materiais, a produção, a fabricação, que geralmente é dentro do apartamento ou da casa de alguém, e depois a pós-venda. E daí volta de novo nesse circuito para você voltar para fazer venda de novo, fazer a produção. Então ele é uma esteira de produção. Só que o que a grande maioria ignora das empresas que crescem dessa forma, nessa área, é que paralelamente a isso, existe outras esteiras que precisam estar rodando junto, porque senão chega um momento que essa esteira estoura. Essa esteira da produção, o que acontece? Acontecem duas coisas. Ou falta trabalho, falta às vezes essa captação, porque como geralmente o dono está envolvido na captação, na fabricação, na entrega, e na produção e na entrega, na montagem, falta de novo aqui essa ponta para captar novos, né? Então, ou falta cliente, falta serviço, ou pega muito, porque às vezes tem muito e ele não quer dizer não e acaba atrasando todo o processo da produção. Só que isso é só uma engrenagem de uma empresa que presta serviço para a arquitetura. A outra engrenagem, ela está na cultura da empresa, nos valores da empresa, no objetivo que aquela empresa tem, qual que é o foco que ela tem no mercado, quem que é o cliente dela, qual que é o serviço dela, qual que é o propósito dela, por que que ela existe, o que ela entrega. Então ela não tem isso desenhado da estrutura da empresa. E ela pega todo tipo de serviço, né? Então ela não tem isso desenhado. Ela não tem desenhado muitas vezes a parte financeira. Muitas vezes tem ali um contador, mas não tem essa parte financeira definida, planejamento estratégico, planejamento anual, planejamento semestral, trimestral. Ela não tem também processos desenhados, tanto processos de produção quanto processos de gerenciamento da empresa. Quando que ela vai pegar essas pessoas, onde vai treinar? Não tem treinamento de funcionários. E quando ela não tem processos
com certeza ela não tem procedimentos de cada processo. E daí essa empresa vai crescendo nesse estilo. Chega uma hora que não dá conta, ela estoura, né? Porque não sabia ou não desenhou todos esses processos, todas essas etapas de uma empresa, que ela começa, que ela é criada por uma necessidade, por uma habilidade que geralmente o proprietário tem, agrega mais pessoas, mas chega uma hora que ela tem que se pagar, ela tem que se gerir sozinha, né? Ela tem que começar a devolver dinheiro. É aonde que aliás, no início já o proprietário tem que separar a empresa da pessoa física. Então, são vários processos que eu vi várias empresas que eu vi ao longo desses 32 anos de arquitetura, que têm essa dificuldade, né? E chegam, e o pior que eu acho, né? O grave, geralmente o proprietário não sabe que ele não sabe. Ele desconhece todo esse processo que tem por trás, mesmo porque nem dá tempo, que ele está sempre apagando fogo, incêndio, de pensar nesse processo. Então, eu já venho trabalhando com algumas empresas de marcenaria, empresas de pintura, empresas de marmoraria, já venho trabalhando nessa área para ajudar essas pessoas a desenharem esses processos. Então, ele existe uma estrutura muito bem demarcada para que essas pessoas consigam. Ah, Kátia, então você como arquiteta agora vai ensinar marmoraria. Não, eu não vou ensinar ninguém a fazer mármore, apesar de eu saber o que precisa para fazer, né? Eu posso ensinar detalhes técnicos do mármore, detalhes técnicos de instalação, mas não é isso. Eu também sou Master Coach Business, né? Também formei em PNL. Então, eu entendo dessa engrenagem. De uma forma como que eu posso ajudar essas pessoas. Então, eu entendo essa engrenagem. E o ponto principal disso, de toda a empresa, eu sempre falo para os meus mentorandos, né? Para as empresas que eu dou mentoria, não é o objeto que eles trabalham. O ponto principal deles não é, por exemplo, o mármore, não é, por exemplo, a madeira, não é, por exemplo, a tinta. Isso funciona muito bem. Uma parede, ela tá lá, você pode brigar com ela, você pode fazer o que for com ela, não vai abalar uma parede, vocês acreditam? Então, o negócio dessas pessoas, todos eles, só tem uma coisa, é um negócio de pessoas. Desde a esteira no início, onde eu pego esse trabalho, é uma pessoa, meu cliente é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Quando eu entrego, eu pego um produto, algo para fazer dessa pessoa, eu levo para a minha equipe produzir, desenhar, fabricar, e depois eu levo para outra equipe para instalação, e depois eu entrego isso para o meu cliente. Essa esteira toda, ela é só de pessoas. Então, se eu não compreender como gerir essas pessoas, quais são as necessidades delas, quais são as linguagens delas, como que eu posso fazer com que esse fluxo desse circuito funcione, eu vou ter problema. Então, dentro da empresa, a gente tem 3 grandes engrenagens, que é a parte da produção operacional, a parte que está atrás da empresa, que é a administração, conceito, visão, missão, valores, que é aquilo que define o caminho da minha empresa. E eu tenho um outro circuito que é de pessoas, que quem faz tudo isso são pessoas. Então, se eu não tiver isso desenhado, claro, que a minha equipe entenda isso, com certeza eu vou estar sempre apagando o incêndio. Então, e o que eu percebi ao longo desses 32 anos, e depois eu fui fazer as formações nessas áreas também, eu tenho, não é a palavra dó, porque a gente não tem dó, né? Mas assim, eu fico realmente, não estou achando a palavra, porque
a pessoa já tem aquilo que é mais importante, ela detém aquele conhecimento, ela sabe fazer aquele serviço, ela sabe produzir algo. O que está faltando é essa outra parte organizacional, e entender esses conceitos, e entender como isso funciona, entender todas essas esteiras, essas engrenagens que já existem, mas que não estão bem definidas nos processos e nos procedimentos. Então, quando o empresário ele entende isso, quando ele dói nele, quando ele já está nesse processo de apagar incêndio há muito tempo, às vezes anos, no sufoco, é aonde que eu entro, aonde que eu consigo dar esse fôlego para ele. Porque ele não vai estudar ou estruturar tudo, mas ele precisa entender de uma forma bastante simples o que ele precisa fazer. Então, eu entro dentro da empresa, eu dou esse mapa para ele, entendo os pontos, os gargalos e entrego esse mapa para ele, aonde ele vai, com o processo dele, com o trabalho dele do dia a dia, ele vai aí cuidar de cada pedacinho, colocar pessoas, muitas vezes falta gente especializada naquilo. Então ele vai estruturando essa empresa andando, né? Ele não para fazer isso. Ele vai realmente estruturando e vai andando. Então, gente, eu trouxe esse aqui porque quando eu, por exemplo, que eu tenho 32 anos de arquitetura, a gente vai tendo alguns braços. Hoje, a minha empresa trabalha com esses braços. Então, hoje é um ecossistema onde a gente atende o cliente de arquitetura, onde nós temos trabalho para cliente de arquitetura, mas todo mundo envolvido nessa parte de arquitetura. E esse gargalo, essa dor, esse modo de fazer não está dentro somente das pessoas de arquitetura, tá? Ela expande para mais pessoas, ela expande aí para mais ramos. E essa consultoria que a gente tem para empresas do ramo de arquitetura, mas também pode ser para outra empresa, ele é um mapa, ele é um diagnóstico e ele é um mapa. Eu entrego para o meu cliente uma visão de todo o mapa. É como se fosse ele consegue agora, com esse mapa, ir trabalhando naquilo que ele tem fôlego, naquilo que ele consegue, um passo a passo para estruturar a empresa dele. É isso, hoje eu vim falar sobre isso. Esse assunto a gente está até preparando para o futuro, mas como ontem eu visitei uma empresa, ontem não, foi na sexta-feira, que é uma empresa que está no risco até de acontecer algum acidente, né? Porque o proprietário não está lá vendo o que está acontecendo e as pessoas que estão trabalhando no escuro, né? Estão trabalhando como se fossem vendados pela pressão, pela demanda. Então é uma bomba prestes a estourar. E eu vim trazer isso para vocês. Beijo.